Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacá e Gil. E hoje eu vou falar de uma decisão que eu não tomei do dia pra noite, não foi birra e nem por trauma isolado. Eu simplesmente desisti de ter amigas mulheres aqui no Brasil. Eu já falei disso em outros vídeos e quem acompanha o canal sabe. Só que o que antes era um incômodo pontual virou um padrão impossível de ignorar. E o mais preocupante é que isso não tá melhorando, tá piorando. A cada mês que passa, a sensação é de que as mulheres no Brasil estão ficando mais mimadas, mais emocionalmente despreparadas e, sinceramente, cada vez mais convencidas de que mandam no mundo sem ter construído nada que sustente essa postura. E antes que alguém distorça isso, deixa eu ser muito clara. Eu sou mulher e eu tô falando de dentro. Isso é uma constatação prática de quem convive, trabalha e cria conteúdo nesse ambiente brasileiro todos os dias. Chega um ponto em que você começa a perceber que não é sobre casos isolados e nem sobre azar com pessoas específicas. É sobre uma cultura que normalizou o ego inflado, a competição silenciosa, a incapacidade de criar vínculos maduros e principalmente tem mimado as mulheres. Uma cultura onde qualquer gesto de boa vontade é visto com desconfiança e qualquer sucesso alheio é sentido quase como uma afronta pessoal. E essa decisão não me deixa orgulhosa e nem confortável, porém me parece lúcida, porque manter certas relações começou a custar caro demais emocionalmente e a amizade não deveria ser um campo minado onde você pisa com cuidado o tempo todo. Quando a convivência exige mais vigilância do que afeto e mais cálculo do que confiança, o afastamento deixa de ser fuga e passa a ser autopreservação. Quando se fala em competição entre mulheres, muita gente reage como se isso fosse uma invenção recente ou um ataque gratuito. E não é nenhuma das duas coisas. Rivalidade feminina sempre existiu. O que muda de uma sociedade para sociedade é como é contido, direcionado ou simplesmente deixado solto. Mulheres quase nunca competem de forma direta. A disputa raramente é aberta, explícita ou assumida. Ela aparece nos detalhes, ela não surge do nada. E durante muito tempo, a posição social feminina dependeu da aceitação do grupo, do status simbólico e da reputação. Então a competição passou a acontecer nesse campo mais sutil. O problema começa quando a cultura não ensina maturidade emocional suficiente para lidar com isso. E quando não existe incentivo à responsabilidade individual, à autocrítica ou ao refinamento de comportamento, esses impulsos continuam existindo, só que sem freio. E aí eles se transformam em ressentimento, inveja e disputa constante por validação. No Brasil, isso aparece de um jeito muito claro. Aqui, quando uma mulher se destaca, a reação raramente é admiração sincera. Muitas vezes é incômodo, e não porque o sucesso seja injusto, mas porque ele cria contraste, e lidar com contraste exige uma autoestima minimamente sólida, coisa que a nossa cultura não ajuda a construir. E em vez de olhar para alguém que está indo melhor e pensar, o que eu posso aprender com isso? Muita gente sente aquilo como uma provocação pessoal. O reconhecimento alheio vira comparação. A comparação vira desconforto. E o desconforto, em vez de ser trabalhado internamente, é projetado para fora em forma de frieza, desprezo ou indiferença calculada. E isso cria um ambiente estranho, onde o ego é constantemente alimentado por um discurso, mas a segurança emocional é rasa. Parece confiança e força, mas não suporta ver o outro crescer. Tudo vira uma disputa silenciosa para não parecer menor. Do ponto de vista cultural, isso é um sinal de atraso. Sociedades amadurecem quando aprendem a transformar impulsos primitivos de competição em códigos de convivência mais altos. Cortesia, gratidão, honra, reconhecimento público. E quando isso não acontece, o comportamento continua existindo no estado bruto, só que agora disfarçado de linguagem moderna. Aqui a autonomia muitas vezes vira grosseria, força vira arrogância e liberdade vira ausência total de freio emocional.
É uma mentalidade ainda muito próxima do conflito tribal, onde qualquer destaque precisa ser neutralizado para que ninguém se sinta diminuído, onde todos devem ser iguais e o mérito e o esforço se tornam um incômodo. Muito parecido também com o que acontece em culturas socialistas. O efeito disso nas relações entre mulheres é direto. Amizades se tornam tensas. Manter vínculos exige cuidado excessivo, leitura constante de clima, medo de pisar em falso. E quando uma relação começa a exigir mais vigilância do que afeto, para mim ela deixa de fazer sentido. E é triste, porque quando a cultura falha, quem tenta viver de forma mais civilizada acaba pagando o preço sozinho. E é por isso que muita gente tem desistido de se relacionar com mulheres nos últimos anos. Dá pra ver esse padrão funcionando na prática em coisas simples do dia a dia. Um exemplo muito claro disso aparece pra mim aqui na criação de conteúdo na internet e nas streams. Ao longo do tempo, eu já tentei apoiar outras streamers mulheres aqui no Brasil mandando raids de lives. Mulheres do mesmo tamanho que eu e às vezes até com números menores de espectadores ao vivo. E o padrão quase sempre se repete. Quando agradecem é frio, parece que tá seguindo um protocolo, sem energia. E às vezes parece mais um incômodo do que um gesto de parceria. Em alguns casos, nem isso. A raid entra, o chat aparece e a reação é inexistente. E antes que alguém diga que isso é impressão ou exagero, tem um contraste muito claro. Quando eu mando raid para homens, a experiência é completamente diferente. Aqueles que a própria sociedade adora chamar de monstros, de problemáticos e de brutos. Eles quase sempre são cordiais, animados e educados. Agradecem de verdade e interagem com o chat, criam um clima e fazem questão de acolher quem chegou. É um padrão realmente. E quando um padrão se repete dos dois lados, fica difícil fingir que não existe algo ali. E aí entra o episódio que escancarou tudo pra mim. Muito recentemente, eu mandei uma raid pra Dzikirin, uma streamer americana que naquele momento estava com mais de 1.600 pessoas ao vivo. Um canal infinitamente maior que o meu. Eu mandei pra ela um público muito querido, mas pra ela era pequeno, coisa de 40 pessoas. E a reação dela foi completamente fora da realidade brasileira. Ela agradeceu na hora com uma energia genuína. Ela foi fofa, educada e calorosa e fez questão de se apresentar para o meu público, mesmo sendo um grupo minúsculo perto do tamanho da live dela. Ela tratou aquilo como algo positivo e não como algo irrelevante. Não é apenas um carisma dela, é ainda maior. É uma cultura, uma maturidade emocional, é entender que o apoio não se mede só em números e que gentileza não diminui ninguém e ainda por cima é de graça. Quando alguém que tá no topo consegue agir assim com naturalidade, fica impossível continuar fingindo que o problema é falta de oportunidade, de visibilidade ou de contexto. O problema é comportamento, mentalidade e uma cultura que ensina mulheres a se verem primeiro como rivais e só depois como possíveis aliadas. No Brasil, a competição feminina foi deixada solta, sem refinamento, sem limites e sem responsabilidade emocional. E o resultado é esse ambiente pesado, defensivo, onde até gestos simples viram disputas e ataques. Onde colaborar parece arranhar o ego e agradecer parece fraqueza. E é por isso que eu cheguei à decisão que eu cheguei. Não por ódio, não por ressentimento e não por um episódio isolado. Mas porque insistir em certos ambientes começou a custar mais do que entregar. E maturidade também é saber a hora de se afastar do que te desgasta. Se você vive algo parecido, isso não te faz amarga, te faz atenta. Nem toda distância é fuga, e às vezes é só autopreservação mesmo. Agora eu quero saber de vocês. Já viveram algo parecido ou sentem esse clima nas relações ao redor de vocês? Conta aqui nos comentários. Se você concorda, discorda ou ficou incomodado, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Ativa o sininho e se o botão de hype estiver disponível para você, usa ele, por favor. E se eu não te fiz pensar, pelo menos
aceitar.